Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Página Virada. Boa noite a todos e vamos que tem muita conversa. Seja livre para ser você mesmo. Siga os seus instintos, ouça o seu coração. Não ouça os padrões da sociedade, porque negar a si mesmo é trair a própria alma. Quem nunca ouviu esse tipo de discurso, gente? Não é o que está aí impresso em tudo quanto é parede e muro das nossas cidades, das nossas ruas, das propagandas, dos filmes e das músicas? Mas e aí? Esse, de fato, é o caminho para a humanidade? É nisso que a gente está mergulhando hoje em dia? E até que ponto a gente está impregnado, né, dessas filosofias? Porque não deixam de ser filosofias. De onde vêm essas ideias? Tem gente que está com a impressão de que finalmente fomos iluminados. Mas, afinal, são ideias construídas ou são, de fato, a revelação da real verdade para as nossas vidas? Vamos falar um pouquinho sobre isso essa noite? Aqui, como sempre. Aliás, como sempre nada, né? Assim, é de vez em quando que você passa por esse lado aí, né, Exato, Gustavo? sim. Normalmente eu sento ali. Tem um ilustre Aqui fica outro careca, né, Gustavo? É. O André não está conosco nessa noite, mas temos aqui, né, como sempre, nos dando aquele suporte básico, porque esse livro pede. Pastor Edgar, mais uma vez conosco. Seja bem-vindo e muito obrigada, né, por estar aqui conosco, dando essa força, né, Leolair? Muito precisamos, bom. né? Importante. Mas estamos aqui com coragem de encarar o que nós temos para discutir essa noite. E já vou adiantando, viu, gente? Se o negócio está ficando cada vez mais delicado e assim, mexendo mais, eu já estou, assim, numa aflição de pensar no que vem depois. Quando vem um tal de um Freud aí, um pessoal para discutir, nós não chegamos no corpo ainda, né? Quando chegar no corpo, aí o negócio vai pegar. Mas vamos lá. Para quem, né, nos acompanhou no programa passado, eu vou dar uma ideia geral aqui do tal do Rousseau, que foi o alvo da nossa discussão. E assim, no entendimento dele, qual que é a solução para a vida humana? Porque, no geral, os pensadores, não só pensadores que se dizem pensadores, mas até os nossos filósofos do dia, que hoje são os influencers do Instagram, né? Porque hoje a gente tem filósofo para tudo quanto é lado, né? Todo gosto. Todo mundo quer saber qual que é a razão da vida humana, né? E quem é o ser humano, afinal. E o Rousseau chegou com a seguinte constatação. Olha, lá no fundo existe uma natureza humana pura. Ela está lá impregnada. E o ser humano só vai ser feliz quando ele descobrir qual é essa essência humana. Ela está impregnada em todo mundo. Então, qual que é a solução de felicidade? É você ser livre para você ser quem você realmente é, né? Ignorando os padrões impostos pelo mundo externo. Então, o caminho não é para fora, é para dentro. Para dentro é voltar-se para a vida psicológica interior, buscando a sua, qual que é a palavra da vez, gente? Vocês lembram? Autenticidade, né? Autenticidade. Rousseau já falou de autenticidade, né? O ser humano pleno é o ser humano autêntico. Só que ele só trouxe a reflexão, né? Ele não deu muito o caminho das pedras, não. Mas influenciou demais. Influenciou demais. Porque o homem é bom, a sociedade que corrompe. É, exato. Ele estampou, né? Então, peraí, pessoal, o diagnóstico é esse. Isso. Aí vieram alguns que pensaram assim, opa, então, peraí, vamos pegar esse diagnóstico e vamos dar um caminho para ele, né? E nós entramos na era dos românticos. Vamos discutir um pouquinho sobre esses românticos, que vieram, inclusive, para resolver aí um período que parecia que tinham achado a solução para todos os problemas, mas, na verdade, não entregou o que prometeu, né? Que foi esse período do pós-iluminismo. Gente, tá muito complexo aí, mas vamos lá, a gente vai simplificar. Leolair Gustavo, quem pretende aqui começar sobre os que começaram a dar o caminho das pedras? Não vamos nem falar nomes, tá? Mas vamos resumir a ideia geral dos pensadores românticos. Eu acho que o pastor poderia falar, que deu uma prévia aqui pra gente, e foi extremamente didático. Vamos lá, pastor. Essa transição. Beleza, a gente tem na caminhada histórica aí uma mudança importante ali no século XVII, que é conhecido como o início do período do Iluminismo, né? A Era das Luzes chegaram.
René Descartes contribui com isso, quando ele traz o sujeito para o pensamento. O penso, logo existo, e a partir daí a gente tem, então, um desenvolvimento da modernidade, principalmente do iluminismo. O ponto do iluminismo é focar a razão. Então, antigamente, no período medieval, no período antigo, quando a gente pensava na relação da razão com a fé vinha primeiro, ou superior, e a razão embaixo. Sim. O iluminismo inverteu, colocou a razão e aí a fé vem embaixo. Então, assim, racionalmente, a gente precisa estudar, analisar todas as coisas e se a fé se encaixar com isso, tudo bem. E aí, o romantismo, na verdade, é um período também importante, já no século XVIII, né? Final do século XVIII, já no século XIX, é uma reação ao próprio iluminismo. Porque o pensamento do iluminismo é muito da razão, muito do raciocínio. Só que as emoções, como que elas ficaram em tudo isso? Como que o ser humano expõe a emoção, ou que lugar a emoção tem para a relação do ser humano com a criação, ou com os relacionamentos que ele tem com o outro, como que fica isso? E aí a gente tem, então, a chegada do próprio romantismo, de certa forma, então, tenta reagir a esse iluminismo, trazendo novamente as emoções para o centro do pensamento, ou do debate, ou da própria convivência do ser humano. Então, esse é o marcador daquilo que a gente tem aí nesse capítulo. Nesse contexto também tem a Revolução Industrial, né? Tem também. Que veio do iluminismo, vem a Revolução Industrial, aí vem o romantismo para contrapor. Exatamente. E vai se formando um momento ideal. Mas se a gente for até posicionar historicamente, porque às vezes as pessoas não têm muita noção, tá? Iluminismo, romantismo, onde é que está na história da humanidade, né? Mas aí teve aquele marco ali do período da Revolução Francesa, né? Que foi justamente esse grito, né? Como é que era o lema mesmo da Revolução Francesa? Em francês? Fraternité, liberté, e tudo blé, né? Igualité. Então, era bem esse grito da liberdade, do ser humano ganhando a sua própria autonomia, não dependendo mais de uma revelação de ordem, normas, códigos, moral, conduta, né? E a própria verdade. E aí, é aquilo tudo que o pastor já explicou sobre a questão da razão, né? Então, a ciência ganha esse posto de autoridade. Mas, no final de todo esse processo pelo qual, né, a vida humana e a cultura passou, cadê? Melhorou a nossa vida? Né? O ser humano encontrou o que ele buscava? O ser humano sempre está buscando algo redentivo, né? E no iluminismo acreditava que a partir do conhecimento você poderia ser livre. E aí depois vem Rousseau e pensa que não, você tem que mudar a sociedade para tratar para tratar o indivíduo. Aí vem os românticos, interiorizam isso, é a arte que vai mudar. O que vai transformar a corrupção humana é a arte, é a poesia, é o belo, né, que brota de dentro. Isso tem um caráter redentivo. É isso que vai tratar as mazelas humanas. Né? Inclusive, o Leolard, ele fala dessa questão da poesia. A poesia já existia, né? Assim, não caiu aí no período romântico. Mas que olhar que esses pensadores românticos trazem a respeito do instrumento? Porque eles até defendem assim, olha, a argumentação racional, você pode falar, as pessoas perceberem razão e até entenderem o sentido daquilo. Mas não é isso que leva à mudança, né? O convencimento não vem apenas por uma constatação. E aí eles propõem que isso venha pela poesia, mas em que sentido? Eu entendi que eles colocam que a poesia ela é capaz de aproximar os ouvintes, quaisquer, a pessoa comum, de uma realidade mais autêntica. Ele fala isso. E enobrecer também, ele fala de enobrecer a humanidade através dessa arte que é a poesia, que é um jeito de você tornar mais simples, o homem rural, inclusive, que fala desse romantismo, que é tornar mais simples as emoções, que é trazer a emoção de volta. Exato. Eu achei interessante essa questão até do tipo de poesia e também do conteúdo da poesia, né? Sim, fala isso. Porque eles argumentam que o grande problema do ser humano, que corrompe, né, as questões morais e sociais,
são esses padrões impostos pela sociedade civilizada. Sim, não a rural, né? Ou também a sociedade controlada, no entendimento deles, manipulada por preceitos religiosos. Sim. Né, que, no fundo, servem para atender aos seus próprios interesses. Então, qual que é o ser humano menos corrompido da sua essência pura e bela e doce, que Rousseau acreditava que existia, né? É esse ser humano da vida rural. É que tem que depender da natureza. Da natureza, É o porque homem no seu estado de Isso, natureza. estado né? de natureza. Então, Sem até a poesia as algemas deveria... da sociedade. Então, até a poesia deveria ajudar... O tipo de poesia deveria ser a poesia que refletisse essas coisas naturais. Então, eu vou refletir a natureza, porque nessa contemplação o homem vai se reencontrar com o seu estado mais puro, belo, doce, né? E livre de maldades. Em Bianchi, se a gente pensa na linha que o autor aqui, o Carl Trueman, está apresentando para nós, lá no primeiro programa, o próximo do primeiro, eu participei aqui com vocês, e a gente falou sobre aquela ideia. O ser humano antes, quem eu sou, era uma pergunta, e depois passou a quem eu quero ser. Então, quem eu sou tem uma estrutura já dada e eu preciso entender essa estrutura. Quem eu quero ser já é eu, né? Eu que quero, então, trazer essa realidade e viver de acordo com aquilo que eu acho que eu deveria ser. E quando a gente vai para a época do próprio iluminismo, parece que isso se perdeu. Por causa do racionalismo da época, isso se perdeu. Então, o romantismo e os poetas vão trazer isso com a própria poesia para despertar esse eu novamente, o eu do indivíduo. Como que essas emoções internas, elas precisam ser expostas e para que você viva de acordo com elas. Então, assim, de certa forma, há uma contribuição para essa ascensão do self moderno. Então, a poesia e o período romântico, nessa perspectiva que o autor vem apontando para nós, vai contribuir para que esse indivíduo, esse eu, possa, então, novamente entrar em cena. Porque parece que com o racionalismo, com o iluminismo, isso perde um pouco a atuação. A força, né? Então, é meio que voltar ao estado mais natural. É aquilo que Rousseau anteriormente já vinha falando. A hipótese que ele fala lá, o homem do seu estado de natureza era uma coisa, depois ele, dentro de um contrato social, ele se torna uma outra coisa, ele é afetado externamente, ele é algemado. Atender às expectativas. Exatamente. Né? E aí, dentro do racionalismo, isso fica muito claro, você tem que atender aquelas demandas racionais ali do período do iluminismo, e o romantismo vem mostrar, não, a gente precisa voltar um pouco. Tem uma questão interna aí. Há um ponto de verdade nisso. O ser humano ele é muito mais complexo, ele não é só razão. Não é? Ele tem um aspecto interno, ele tem um aspecto emocional. A pergunta é, será que as nossas emoções podem ser manipuladas desse jeito? Será que elas podem ser realmente tocadas desse jeito pela poesia? Será que hoje em dia a gente vive isso através da nossa cultura? As emoções das pessoas são realmente tocadas por aquilo que a pós-modernidade tem oferecido? Então, acho que aqui a gente começa a ver essa linha de pensamento que o Carl Trueman vem apresentando para nós, pensando no self, na ascensão do self. Uma coisa que a gente vê diferente deles, para os anteriores foi isso que o senhor colocou, né? Que antes, na ordem sagrada ou transcendente, quem eu sou, me dizem quem eu sou e eu me atento a isso ou me adequo a isso. Aí o período do iluminismo, não, peraí, não tem. Você não tem que se submeter, né? Busca você entender quem você é, etc. Aí vem o romântico que fala assim, não, peraí, você tem que voltar a se perguntar quem você é. Só que você não vai encontrar lá. Você tem que mergulhar aqui. Mas eles são diferentes do que vem depois, né? Da ideia, por exemplo, dos outros pensadores que a gente vai ver lá na frente, como Nietzsche, né? Mas tem esse movimento. Então, vamos para a poesia, vamos fazer um resgate da vida mais natural e tal. Só que eles não ficam por aí, não. Não é tão romântico o processo assim, não. Quando é que eles avançam aí nas intenções? Quem é que vai ter... da parte política. Quando é que a coisa se torna política? Que tem esse lance. Segunda vertente que ele fala disso, né? Porque o ponto de romper, lógico, com os padrões, mas na intencionalidade de mexer com a cabeça das pessoas para que elas assumam uma nova forma de enxergar o mundo. Isso. Quando ele fala da revolta do Islã, ele
cria exatamente essa questão da poesia fazendo uma mudança política. Não é isso? Exato, exato. O efeito moralizante e politizante, Isso, né? ele até fala que o poeta, então, é a parteira da transformação. Então, ele traz exatamente isso, Sim. que é essa parte do político. Enquanto estava ali só falando que não, a poesia vai te ajudar a voltar para sua essência, para sua base, ainda parecia até Bem legalzinho, né? Romântico, né? bonitinho, romântico, né? Bem legalzinho. Mas depois você vai vendo que avançou um pouco mais. Aham. Não está preocupado só em devolver as pessoas para sua essência. Não, peraí, a gente precisa gerar uma transformação na sociedade e romper, Isso. né? Ele deixa bem claro isso, a intenção de romper com padrões estabelecidos dos quais a gente discorda. Isso. Eu acho que Grant, ele bebe muito dessa fonte, né? A gente fala de Grant, que essa revolução cultural, né? Sim. Porque isso, a gente está falando de cultura, né? De poesia, de arte. Aham. E Grant entende isso e fala, não, a revolução vem pela cultura, pela arte. Isso. Porque realmente a emoção, transmitir uma mensagem com a poesia, ela toca mais. Com certeza. Ela toca mais. E eu acho que essa interiorização, você pode começar até a manipular, né, as pessoas Sim. através da arte. E Grant entende isso. Sim. Sim. Ele é até citado aqui, ó. Crédito a quem merece. Percy B. Shelley argumentou a favor da figura cultural como chave para a revolução política, mais de um século antes de Antônio Grant e da Nova Esquerda. Então, assim, a gente não pode ignorar o fato de existir, sim, intencionalidade, né, e manipulação. Eu gosto muito da ideia defendida aqui, está lá na página 151. A linguagem poética, ela tem o poder de cultivar no público sentimentos que estão no fundo do peito humano, e aos quais a mera prosa ou o argumento racional não podem ter acesso. Exato. É somente quando o coração é despertado pela poesia que esse então é capaz de compreender os argumentos racionais relacionados à moralidade. Então a gente precisa perceber e até ficar atento ao fato de que a gente absorve valores morais muito mais pela arte, Do que... sem perceber, do que por um discurso que a gente ouve. Então, o conteúdo não é suficiente. Quer dizer, a forma é tão ou mais importante do que o conteúdo. Sim. Nessa perspectiva, Essa perspectiva, ela faz toda a diferença. Faz o toda a diferença. imaginário Social. social é alimentado, talvez muito mais por essa perspectiva. Sim. Se a gente for pensar, o imaginário social toca todos. Se a gente for pensar, já não sei se a gente poderia dizer isso, mas um elemento mais racional toca uma elite. Pessoas que param para pensar e raciocinar. O imaginário social, não. Pega todo Ele mundo. já pega todo mundo. Então, assim, como que a gente vai atingir a todos de uma maneira mais intencional? A poesia faz isso, as músicas fazem isso. Esse tipo de... O cinema faz isso. A pós-modernidade proporcionou isso. Na modernidade, tudo ficava na academia. Academia. Tudo ficava com os filósofos, com o pessoal da ciência, tudo ficava lá. Com a pós-modernidade, a gente tem uma descida, se é que a gente pode dizer que lá era superior, mas a gente tem isso vindo para a sociedade fazendo uso de ferramentas. E aí, hoje em dia, o cinema, a música, as redes sociais, o próprio YouTube, vídeos curtos, tudo, não tem neutralidade em nada disso. As músicas não são neutras. Nada. A poesia não é uma poesia simplesmente para você... Tem gente que diz, olha, agora eu vou relaxar, cheguei em casa, trabalhei muito, agora eu vou ouvir uma música só para relaxar. Não existe isso. Você pode até usar aquilo para relaxar, mas ela está, de alguma forma, despertando algo em você e, de alguma forma, ela está... Ou é o seu eu... Ela está abrindo o seu coração Exato. para receber, para absorver essa argumentação. Eu acho que o pensamento coletivo, a pessoa não sabe nem por que pensa aquilo. Eu tô com outros aí, a gente vai. Mas ele pensa, e aquilo lá foi implantado pela arte. Eu penso que a sociedade hoje ainda existe razão na ciência, para produzir ciência. Por exemplo, você não constrói um prédio com poesia. Você não produz um medicamento com poesia. Sim. Então, existe razão. Mas A moralidade. o que conduz a humanidade
O que motiva, não é a razão mais. O que motiva quem está lá construindo, quem está produzindo remédio. Não é mais a razão. O ser humano do século XXI já não é tão mais racional. Quanto a ciência funciona, mas o que está conduzindo o gado não é razão mais. Eu acho que a ciência ainda exerce o papel de dizer o que é real e o que não é real. Talvez, assim, né? Não, mas isso se nem perdeu, isso, né? A gente não sabe, é até difícil você porque saber tem diferentes o que ciências, né? Diferentes escolas. Há limite, né? Os limites da ciência. Mas a ciência desenvolve tecnologia, isso precisa de ciência, isso precisa de método, isso precisa de razão, né? Precisa desenvolver tecnologia, conhecimento, descobertas, isso é preciso do método científico. Mas agora, a pessoa por mas o que é disso, certo e errado. A noção de certo e errado. As motivações. É isso que eu falo. E é o certo e errado que nos move. Porque se a minha concepção daquilo, aquilo ali faz sentido, aquilo está correto, é válido, é louvável, é o que me faz tomar decisão para uma coisa ou outra? Assumir uma configuração de mim e não outra? Né? Então, e por isso que a gente cai nesse mundo hoje de que, mas quem é você para julgar? Isso foi construído, né? Depende da sua verdade. Eu queria ler só uma frase que ele fala aqui, ó. Os poetas são os legisladores não reconhecidos do mundo, porque são eles que transformam as pessoas. Isso. Logo o mundo, né, todo, por meio das suas criações artísticas. Eles evocam visão de futuro, eles legislam de forma sutil. Então, dá esperança, inspira, dá desejo de algo melhor. Então, assim, isso é muito forte, gente. Assim, a arte, ela tem esse poder todo. O publicitário mesmo. Não, e na hora que você... a gente está falando aqui, eu estou lembrando... Tem um objetivo por trás, das uma intencionalidade. músicas que a gente ouve hoje. Gente, assim, eu estou falando nós, não, mas pensa aí, na vizinhança, as músicas que a gente está ouvindo hoje, aqueles carros que assim, ó, tum, 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 tum. O que é aquilo que a gente está ouvindo? Aquilo lá é arte. Que está influenciando isso aqui? Se é boa arte ou não, eu estou pensando, o que está transmitindo? É uma manifestação artística que está construindo, que está moldando, que está moldando. Mudança social, mudança moral. Exato. O indivíduo, porque no Rousseau a sociedade corrompe o indivíduo, né? Agora. Que biblicamente está na contramão daquilo que a Bíblia vai mostrar. A sociedade é o que é, porque ela é composta por indivíduos que... corruptos. São pecadores, exatamente. Então, a sociedade é um reflexo. Não existe aquele eu sou vítima do sistema e por isso eu ajo dessa maneira. Será mesmo? Será que seu coração... Você só está em um ambiente que o seu coração ficou propício para se revelar, para mostrar aquilo que você é. Então, assim, há essa questão aí agora do indivíduo de alguma forma, mudar o ambiente moral, social e por aí vai. Antes era a sociedade que formava isso no indivíduo. Era dado, agora não. E ele que projeta isso para fora. E aí a poesia é uma ferramenta que é utilizada para essa ascensão. Eles falam de poesia, mas a gente pode colocar o pacote inteiro das manifestações artísticas e culturais, né? E eu queria só fechar esse entendimento sobre como na prática a gente vê que o efeito é muito mais forte, né? Vou trazer de volta o exemplo daquela moça que vocês não gostam que eu falo dela, né? A artista, né? Sobre aquela discussão de ter mudado muito o rosto e tal, não sei o quê. Eu tava vendo um vídeo em que ela se posiciona sobre o assunto, né? Assume o lado dela, tal, não sei o quê. E ela negando uma acusação que foi feita contra ela, no sentido de que você está influenciando muitas pessoas, né? Quando você faz todos esses procedimentos, quando você trata o seu corpo, o seu rosto como você tem tratado e tal. E aí ela pegou e falou assim, não, mas por que eu estou influenciando? Eu nunca vi na minha rede social falar que é para fazer, né? Eu nunca disse que isso é o certo. É o meu corpo, se eu quiser virar, né, eu acho que eu falei disso, né, da outra vez, né? Se eu quiser virar um porco espinho, eu posso virar, né? Ninguém tem nada a ver com isso. Mas quem que realmente está influenciando? É quem está falando sobre isso. Se você for lá no meu perfil, o que você vai encontrar? O que eu realmente influencio? Como eu sou uma artista, você vai encontrar música, né? E além da música, o que você vai encontrar? Vai lá ver as minhas postagens. Sou eu falando sobre a PEC. Aí ela fala o número da PEC lá, que discute coisas da Amazônia, mas ela não explica nada sobre a PEC. Ela só cita o número da PEC 500 vezes. É sobre isso que eu estou influenciando.
Por que que quando viraliza ninguém fala sobre as PECs? Essa é a minha influência. E aí eu parei para pensar. Olha o tanto que isso aqui tem razão. O que o discurso dela fala, que ela diz que ela está influenciando em relação a uma ideia que ela quer passar, não viraliza, não gera efeito e não leva à transformação das pessoas para o que ela sustenta acreditar. Mas onde é que as pessoas são de fato influenciadas? É com a música dela. E com a arte toda que ela faz, com a sua postura, com o uso que ela faz do corpo dela, com as partes íntimas que ela evidencia tanto. Então, na prática... A música tem esse poder de influência. E trazendo para o ambiente, por exemplo, cristão mesmo. A música ela é didática dentro do ambiente do culto, né? Ela tem um propósito, ela é intencional ali, ela é para adoração ao Senhor, mas ao mesmo tempo os reformadores falavam sobre isso, ela é didática também. Ela tem que ter boa teologia, uma música para dentro de um culto, do ambiente de culto. Mas e fora? Ela também tem alguma intencionalidade. Então, toda poesia ela tem uma intencionalidade por trás. Essa neutralidade não existe. Hoje em dia a gente precisa ver para onde que elas estão sendo direcionadas, né? O que elas estão despertando mesmo. Se é esse resgate do eu, da ascensão e do triunfo do self, como que isso tem dado hoje em dia? Até na igreja, muitas vezes ela... É uma música de adoração, mas É só para despertar a emoção? Despertando a emoção e falando do eu, do self moderno. Exato, a música antropocêntrica, né, que a gente fala, não é teocêntrica. Antropocêntrica. Exato, traz o eu para o centro ali que está sendo cantado. Dizer. Então a gente vê isso, inclusive, no ambiente religioso, a gente vê. Então, assim, a música não tem nada neutro, né? Essa ideia de neutralidade. Kant, na Crítica da Razão Pura, já falava sobre isso. A ideia de neutralidade não existe. Então, assim, música, poesia, a arte está aí e ela transmite. Acho que é um empobrecimento, né? Na arte, ao fazer isso. A arte deixa de ser arte mesmo e ter beleza nela mesmo. Mas é muito da nossa época também. A arte, hoje em dia, ela é muito mais poética, né? Aí não é nem a poiesis, né? Ela é muito mais para construir do que mimética, né? Então, ela é muito mais para questão da autenticidade, né? Construção. Porque existem padrões de beleza. Isso existe. Tem coisas que são bonitas e outras que não. Mas a autenticidade fez o ser humano questionar esse padrão de beleza e produzir algo que não é belo, mas é arte. Mas é porque tirou a referência, que é Deus da história. Sim, o padrão de beleza existe. Isso. Até na música existe um padrão. Se você sai daquele padrão, você destoa. Isso. Você destoa. Mas o destoar hoje é arte. Entendi. Romper, né? Subversivo. Exato. Hoje em dia, a arte ela tem tido muito isso em museu, né? Então, assim, a arte museu de arte moderna não perdida a qualidade. Você vai lá e você vê um rodo parado lá, é lindo. Você acha que é arte. Na verdade, foi a mulher da limpeza que deixou lá e esqueceu, virou um objeto de arte. Mas na modernidade, na pós-modernidade, aquilo vira arte, né? É o famoso quadro em branco que virou uma peça de arte. Quadro em branco. Música em silêncio. Uma música de 4 minutos e tanto em silêncio. Porque eu acho que tem isso também em programas anteriores, a gente viu isso, né? Da banana? Da banana, mas essa coisa de ser exaltado, o ato de você quebrar qualquer padrão estabelecido. Então, se você traz uma coisa e sustenta que aquilo ali é arte, porque foge totalmente dos padrões de uma arte rebuscada e muito elaborada, aplausos para você. Quem é quem aqui para questionar a sua manifestação artística? Né? Hoje em dia, dependendo da área da arte, e aí o que acontece é o seguinte, você produz uma arte, mas para que ela tenha valor artístico, um estudioso da arte tem que ir lá e documentá-la, validá-la. E ele vai trazer um contexto histórico de como essa arte hoje em dia ela foi produzida desse jeito, por que ela deve ser desse jeito. Aí ela tem peso. Então aí tem um historiador da arte que dá um peso para aquilo. Mas você olha para aquilo e fala, não tem beleza. Aí você dá uma groja pro historiador da arte. Vai ficar importante. Pronto, ela vai ficar importante, ganhar valor. Ela não tem mais valor em si mesmo, como arte. Gente, muito mais para... Como nós estamos falando do romantismo, por que nesse romantismo eles resolvem tirar Deus e acabar com toda essa parte da religião e dos valores? É justamente o que vocês estão falando, né?
Por que os românticos, especialmente uns que ele traz aqui, Os autores que ele... que ele usou, né? Eles resolvem tirar Deus dessa história. Então, a proposta deles aí, com essa poesia, é despertar o eu, né? Então, não é algo dado, é algo que você vai despertar de você, você vai expor e vai, de alguma forma, criar o seu eu. Se Deus continuar nessa equação, a gente vai ter um problema. Porque aí entra mais uma vez na questão teológica. A gente valoriza a razão? Sim. O cristão valoriza a razão. A fé é uma fé que pensa. Isso. Mas a nossa mente, a nossa razão, ela é cativa a Cristo. A gente valoriza as emoções? Sim. Nosso coração tem importância. Mas ele também é cativo a Cristo. Ele é moldado por Cristo e ele está fundamentado nas Escrituras. Então não é assim algo solto. Se a gente considerar ainda a existência de Deus e que ele tem algo a dizer, todo o empreendimento desses românticos aqui vai por terra. Da autocriação. Exato. Por isso que eles têm que isolar a existência de Deus, lutar contra ela e criticá-la, né? Porque, olha, eu estou criando uma arte para você, uma poesia para despertar o seu eu. É você que vai ter sua emoção ali despertada e não aceite nada transcendente fazendo isso em você. Isso. A minha poesia é só mesmo para estimular o que já está dentro de você. Mas, no geral, assim, que eu vejo também, Lelair, todos eles trazem alguma proposta de qual que é a parte mais importante de tudo, de todo o processo. E alguns desses aí, eles chegam no ponto de que o amor é o centro das coisas. Então, o ser humano amar, né, é o centro da sua felicidade. Então, ele precisa ser livre para amar. Ao ser livre para amar, esse amor, ele não pode estar enquadrado em uma convenção social. Também. Porque eu posso amar essa outra pessoa nesse momento e vivermos plenamente esse amor, mas daí a pouco esse amor se desconfigura, ele perde o sentido. E aí eu vou viver outro amor com o outro. Assim, o amar é mais importante do que amar uma pessoa. É o amar pelo amar, né? E já a religião, ou mesmo o cristianismo, coloca o quê? O amor dentro de um relacionamento monogâmico, no padrão de um casamento. Sim. Então, isso põe cercas que vão deixar esse ser humano preso e impedi-lo de viver plenamente esse livre amor. Então, se Deus existe, ele é um tirano. Ele Ele controla. Ele dá limite às manifestações de amor. As livres manifestações de amor. Ele, né? ele Então, padroniza Ele poda. a manifestação do amor. O amor é importante, é um princípio bíblico, é ensinado nas Escrituras. O cristianismo ensina muito sobre isso. Jesus falou muito sobre amor, mas não são todas as manifestações de amor que são válidas. Mas para a ascensão do self moderno, tem que cair por terra. Todas as manifestações de amor têm que ser validadas. Sim. Expressadas através da sexualidade. Exato, é uma maneira de expressar. Aí já fica para os próximos, isso vai dar problema né? lá na frente. Vai dar problema lá na frente. Mas não só a sexualidade, mas até a questão dos relacionamentos, né? Do ser humano não precisar ficar em relacionamentos. Porque aí o casamento aprisiona a pessoa. Onde não existe mais amor, então não faz mais sentido o relacionamento, né? Então, mas ainda tem, gente. Fica para os próximos programas, porque esse aqui é só o começo de uma grande transformação e de ideias ainda mais cabeludas. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Mais uma vez, obrigada, pastor Edgar. Obrigado. Fique à vontade para participar do próximo programa. Será bem-vindo e ficaremos muito seguros de tê-lo aqui nas nossas discussões. Até a próxima quinta. Boa noite a todos. Boa noite, tchau.